Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Já estamos numa outra quarta-feira. Gente, olha que dia que é hoje! 19 de agosto! Aquele mês que dura mais de um ano, nós já estamos no dia 19. Ou seja, como a nossa vida está fluindo tão rapidamente e como o Deus Cronos está nos devorando cada vez mais rápido. Meus queridos, como às quartas-feiras, às 14h30, ao vivo, o nosso programa Crescer Dói, mas vai valer a pena Pílulas de Bem Viver. E hoje eu trouxe aqui uma coisa para a gente fazer uma reflexão a respeito da integração, do entendimento holístico. E esse holístico vem do grego holos, que significa o todo. Então, é uma coisa de integração entre os pensamentos. E eu quis trazer isso porque nós estamos muito nessa coisa da vibe que agora começaram as campanhas políticas. Começou esse monte de burburinho a respeito de quem vai ser candidato, quem não vai ser, e já vai começar o horário político daqui a, eu acho que uma semana. E nós precisamos estar sabendo, entendendo, nos conscientizando a respeito do nosso papel e da nossa importância. Este é o meu programa de número 99. E eu estou muito feliz, estou muito grata, estou muito honrada por estar aqui com vocês hoje. E eu trouxe hoje um tema para se conectar com a administração, que é a minha ciência principal, mas como psicanalista, a minha psicanálise foi na Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística. E este holística da minha psicanálise também significa vários saberes. Dentre eles, antropologia, sociologia, filosofia. Então hoje eu vou trazer o trabalho para a gente conversar a respeito de um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. E o principal trabalho deste filósofo é um livro que trata a respeito desta integração, deste entendimento e de como nós fazemos para bem viver. Por quê? Porque uma vida, ela só vai ter sentido, ela só vai ter significado a partir do momento em que ela seja uma vida que nós tenhamos ar para respirar. Se você não tiver ar para respirar, aquilo não é uma vida. Aquilo é uma prisão. Então, nós vamos tratar de liberdade. E esta obra, que é o nome, que é o título, que é o tema do meu programa hoje, Contrato Social. E no contrato social, qual é a principal premissa? Nós vamos estabelecer um limite, nós vamos estabelecer um limiar onde haverá o mínimo de equilíbrio entre forças. E estas forças, nós vamos perceber que serão os poderes que nós teremos para, na nossa vida, podermos ter ação, decisão e que nós possamos ter uma vida bem vivida. O que ele propõe neste contrato social? Ele diz assim, olha, no início, o ser humano vivia uma vida que era denominada liberdade natural. E na liberdade natural, cada qual fazia o que bem entendesse. E esta vida de você fazer o que bem entende, o que acontece? Nós chegamos num ponto em que aquilo que eu desejo pode conflitar de uma forma que não seja adequada, que seja uma coisa coercitiva contra aquilo que você deseja. Então,
o que vai acontecer? Nós vamos propor, nós não, Rousseau vai propor que exista um Estado e que nós, hoje, denominamos isso de Estado de Direito. O Estado de Direito não é um monarca, não é um soberano, não é um governante que vai impor a sua lei, a sua regra perante os demais. Este Estado, ele vai servir como um intermediário entre as forças que estiverem agindo entre si. Estas forças serão as forças dos agentes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma situação, uma condição onde não haverá aqueles que vão defender a manutenção dos seus privilégios. Então, o que a gente tinha antes? O rei, o monarca, o soberano e os amigos do rei. Então, essa coisa dos amigos do rei, o que eles querem? Eles querem permanecer no status quo. Status quo, estado de coisas, onde vai permanecer cada vez mais aquele grupinho mandando e desmandando em todo mundo, sempre só privilegiando seus próprios interesses, sempre pensando apenas e tão somente no seu próprio umbigo. Queridos, eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos quando eles entram no curso. Não se esqueçam, sou professora universitária na área de negócios, mormente em administração, estou há 32 anos em sala de aula. E a primeira pergunta que eu faço para os alunos: qual é o principal objetivo da organização? Vocês não imaginam como é uma coisa tão corriqueira, como que é uma regra todo mundo responder. O principal objetivo da organização é lucro. E aí eu venho dizer para vocês que não. O objetivo da organização não é lucro. Então, olha aqui. Vamos pegar um fio condutor. Se o objetivo da organização na administração, na gestão, não é lucro, então nós vamos perceber que este contrato social que nós assinamos entre estas pessoas que fazem parte de uma coletividade, de uma sociedade, de uma comunidade. O que é comunidade? É uma comum unidade ou uma unidade comum. Nós estamos todos indo para um mesmo caminho. Nós temos todos o mesmo entendimento do objetivo. E neste objetivo, nós vamos perceber que nós queremos o crescimento, a evolução, nós queremos a prosperidade, nós queremos tudo de melhor para estas pessoas que fazem parte deste contrato social. E o que nós precisamos fazer quando estes governantes foram trazidos para fazer este meio de campo, vamos dizer assim? Nós precisamos abrir mão das nossas liberdades individuais em prol do desejo geral. E o desejo geral, ele é muito diferente da soma dos desejos. Então eu vou explicar o que significa. A soma dos desejos significa que cada pessoa vai querer puxar a sardinha para o seu prato e cada pessoa ou cada grupo, ele vai aproveitar das suas benesses, dos seus privilégios, das suas condições de conseguir um jeitinho. Nós já ouvimos falar de uma expressão
que diz assim: jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é uma forma que nós temos de conseguir vantagens. E nessas vantagens, ainda que eu precise manipular, enganar, engabelar, controlar, empurrar no precipício, é isso que a pessoa vai fazer, contanto que ela consiga trazer para si aquilo que ela se arvorou em trazer como seu direito absoluto. Então, nós vamos trazer do contrato social do Jean-Jacques Rousseau para a administração, para a gestão, que é a minha seara, e que nós vamos dizer: não existe, como já dizia Padre Quevedo, não existe direitos absolutos, porque absolutamente nada é absoluto, tudo é relativo. Então, o meu direito, ele só vai ter lugar enquanto eu não interferir no direito do amiguinho. Se eu interferir no direito do amiguinho, eu preciso ser limitado. Eu preciso ser barrado. Barrados no baile, uou, uou! Só viviam dando detalhes. Então, precisa ser barrado no baile. Não pode fazer o que bem entende. Não pode fazer o que dá na sua telha. Por quê? Porque existem regras. E, neste contrato social, nós teremos regras, e estas regras são elas que vão trazer o direito de todas essas pessoas e os deveres de todas essas pessoas. A partir do momento que eu consigo fazer a minha parte, a partir do momento que eu consigo participar ativamente, a partir do momento que eu consigo agregar valor e fazer com que essa sociedade permaneça, lembram-se do principal objetivo, que é sobreviver? Então a sociedade, ela precisa permanecer íntegra, inteira, saudável, e aí eu sou chamado de cidadão. É isso que nós temos que pensar. Nós queremos ser cidadãos do mundo, cidadãos desta cidadela que é a nossa vida, que é a nossa realidade. E aí ele diz assim, olha, a partir do momento que começou a ter propriedade privada, alguns começaram a pensar assim, olha, eu tenho mais força, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais poder, e aí eu vou começar com disputas, eu vou começar com interesses pessoais, individuais e particulares, e com isso, o que vai acontecer? Eu vou impor a minha vontade perante os demais. Opa, então aqui já estamos na seara da administração. Nós vamos falar de um autor que não é de administração, ele é um filósofo, é o filósofo da teoria da burocracia, um alemão chamado Max Weber. E o Max Weber, para que ele pudesse ter o arcabouço da sua teoria, que é a teoria da burocracia, na teoria da burocracia o que a gente mais busca é um equilíbrio de forças e o máximo possível do equilíbrio de interesses, através da capacitação, através da qualificação, através de uma coisa que muitas pessoas hoje têm horror, mas acreditem-me, eu amo, que é a meritocracia. O que é meritocracia? É o conjunto de capacidades, de condições que nós vamos nos preparar para termos voz ativa na sociedade. Então, para que eu possa ter voz ativa, eu preciso ter algum tipo de qualificação. E o Max Weber, ele fez um estudo, que é o estudo das sociedades, e neste estudo das sociedades, ele fez o estudo do poder da autoridade ou
eu vou colocar aqui mais próximo do nosso dia a dia para a gente poder entender melhor. Do controle do comportamento dos membros daquela sociedade. E aí ele fez um estudo e que no estudo dele ele descobriu que são 3 tipos de sociedade. A sociedade tradicional, a sociedade carismática e a sociedade que é chamada de legal ou burocrática, que ele já consegue determinar e comprovar que é a mais adequada. E por quê? Porque ela se baseia exatamente na meritocracia. Ela se baseia de que as regras, elas têm força de lei. E em sabendo que a regra tem força de lei, eu preciso, obrigatoriamente, cumprir a lei, independente de quem eu seja. E o Max Weber, nesta sociedade legal, racional ou burocrática, ele nos traz a seguinte premissa: você precisa ter o equilíbrio, o entendimento, a condição, e você será um ocupante de cargo. E em sendo um ocupante de cargo, você vai ter uma coisa que vai ser o teu poder, que vai ser a tua condição. De acordo com o teu cargo, você vai ter a tua autoridade, e a autoridade vai ser a tua capacidade de tomar decisões e vai ser a tua capacidade de dar ordens exigindo obediência. Perfeito. Isso é na sociedade legal, racional ou burocrática. Qual é a primeira? A primeira é a tradicional. E na tradicional, ela é baseada em costumes. Ela é baseada na tradição. Ela é baseada no passado. E neste passado, quem é que estavam lá? Os reis, os monarcas, os príncipes, os clãs, as famílias. Então, quem é que vai ter este poder? Acreditem-me, os filhos, os herdeiros, porque nós vamos transmitir por herança este poder de decisão. Então, ou eu tenho sangue azul, ou então, Baubau Bacurau. Passa amanhã, não tem nada para você aqui, querido. Então, a sociedade tradicional, ela usa o poder. E este poder, de acordo com o Max Weber, seria a condição que eu tenho de impor a minha vontade perante os demais, independente da vontade deles. Vamos voltar para o Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau diz assim, ó, eu preciso ter a vontade geral. Então, o que eu estou buscando? Aquilo que é o melhor para aquela sociedade. Em outras palavras, nós estamos buscando o bem comum, que a sociedade tradicional, ela não sabe, ela não entende e ela não se interessa. É só aquele clubinho daqueles poucos aristocratas ou monarcas que são eles que vão ser os donos do nosso destino. Então eu me lembrei agora de uma cena do filme do Gladiador, onde o Cômodos, ele falou pro gladiador assim, ó, mata o cara, ele já manda matar. E o Maximus não matou. E aquilo, o que foi? Foi uma afronta para o Cômodos. E olha que o Cômodos nem sabia que ele estava lidando com o Maximus, porque o Maximus estava usando uma máscara para que não fosse identificado. Porque o que aconteceu com o Maximus? Ele perdeu poder, status, qualificação, a família dele foi morta e ele foi vendido como escravo e aí ele se transformou num gladiador. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nesse status quo, neste estado de coisas, nós precisamos ter um equilíbrio. E neste equilíbrio, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar uma condição em que o poder não será a força para o controle
dos membros. Não, 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 1000 vezes não. Eu não vou permitir isso. Qual é o segundo tipo de sociedade, segundo Max Weber? A sociedade carismática. Na sociedade carismática, o que vai acontecer? Vai ser baseada nas características pessoais, que é o carisma de alguém que é considerado extraordinário, de alguém que é considerado o suprassumo do mundo, e este suprassumo do mundo é ele quem vai dar as cartas. O que ele tem? Aqui ele tem magnetismo pessoal. Então é aquele poder de fala, aquele poder de comunicação, a sua retórica, a sua capacidade de emocionar as multidões. E se ele emociona as multidões, ele consegue, com isso, influenciar o comportamento de outrem. Ou seja, ele consegue ter uma liderança perante estas pessoas, e esta liderança, ela também não é adequada, meus queridos, porque vai que este cara seja uma fraude, vai que ele seja uma mentira, vai que o que ele está fazendo é manipulando as pessoas e que, na verdade, ele está apenas buscando o seu bem-estar para jogar os outros no despenhadeiro. Então é isso que nós precisamos pensar. Não adianta a gente querer idolatrar, porque é isso que acontece. Ídolo é o meu ídolo, eu idolatro. E eu sou fã. Por que eu sou fã? Porque é uma coisa chamada fanatismo. Não é uma coisa racional, não é uma coisa adequada. É uma coisa que eu fui levado a me emocionar com aquilo. E, queridos, uma pessoa emocionada, como que ela vai tomar boas decisões? É impossível. Isso não vai acontecer. Então, para o bem de todos, na organização, não vamos nos basear no carisma, no poder desta condição de convencer o outro, de dissuadir o outro. Não, não, não. O que nós precisamos? Nós precisamos da autoridade. E a autoridade, ela vai ter de acordo com a meritocracia, de acordo com a capacitação, de acordo com o profissionalismo, de acordo com o meu potencial desenvolvido na sua máxima potência. E aí, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nós temos muitos autores falando coisas muito parecidas. Eu trouxe aqui 2 semanas seguidas falando a respeito da educação, e a educação, ela vai ser o mote que vai nos levar para o futuro, ou vai simplesmente derrotar toda uma humanidade, e nós precisamos ter este cuidado. E hoje eu trouxe esta confluência de pensamentos entre a administração, a filosofia e a psicanálise holística. Porque na psicanálise holística eu preciso saber se você é um manipulador miserável, porque muitas vezes é isso que estas pessoas procuram, manipular para ter as suas benesses, para furar o teu olho e conseguir uma coisa para si. E nós não podemos permitir que a nossa sociedade seja isso. Nós não temos este direito. Então, o que nós vamos trazer? Nós vamos trazer algo que vai ser um equilíbrio de forças, nós vamos trazer uma autoridade, e esta autoridade, ela precisa ser legal e legítima. Para ser legal e legítima, baseada nas leis, nas regras, no equilíbrio dos direitos e dos deveres. Meus queridos, olha o que aconteceu. Deus Cronos nos devorando. São já... final do programa. Olha isso, meu Deus, eu não me conformo. Hoje é o meu programa de número 99.
Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E aí eu quero trazer uma frase que não é minha. A vida é uma feiticeira que nos seduz com sua beleza, mas aquele que conhece seus ardis fugirá de seus encantos. Na quarta-feira, se Deus quiser, eu estarei aqui com vocês, com todo amor, com toda a dedicação e trazendo mais uma aula. @silviahelena.rh, Silvia Helena Hernandes. Desperte sua força interior por causa deste gigante que dormita dentro de nós. 11 99 214 2618. Meus queridos, obrigada por estarem aqui comigo. Muita gratidão. Obrigada, Jean Lorusso, pela parceria de sempre. Que Deus abençoe. Sejam felizes, se puderem. Ó, beijos. Obrigada.